Pronto, a nós aí. Vamos chegando, turma, vamos chegando para mais um encontro nosso. Mais uma hora intensiva de história, onde a gente vai estar conversando sobre vários temas, né? Porque você já percebeu desde o outro encontro que o intuito não é que esta uma hora seja marcada por um tema específico, mas na verdade a gente vai puxando vários temas para esse período histórico. E aí, meus amores, nós, no nosso encontro passado, nós conversamos bastante ali sobre o século XVI, né? A gente estava fazendo aquela retrospectiva, né, da chegada dos portugueses aqui, mais ou menos até por volta ali de 1600. Então, o nosso foco hoje será esse período ali entre 1600 e 1700, ou seja, o intuito nosso aqui é observar um pouco a questão do século XVII, né? Dar uma observada ali no século XVII, final do século XVI, início do século XVII, esse ali é o nosso intuito, para que a gente consiga ali abordar alguns temas. E se é uma coisa que não falta nesse período tratado, é tema, né? É tema histórico de muita importância para os nossos concursos e você vai perceber de fato tudo isso. Bom, nós tivemos uma colonização no Brasil centrada na lavoura da monocultura açucareira, né? Conversamos sobre isso. E, consequentemente, ali a presença dos portugueses se fez mais intensa e permanente no litoral. Havia, sem sombra de dúvidas, medos, receios e até alguns desinteresses nesta ida para o interior, chamada genericamente ali de sertão por os escritos portugueses que ali se colocavam. Agora, nós vamos ter acontecimentos no final do século XVII, lá na Europa, que vão mexer bastante nessa questão colonial. Não serão acontecimentos que vão ficar restritos ao continente europeu, mas as consequências disso virá também para a América portuguesa e espanhola. Bom, o que é que eu estou me referindo? Eu estou me referindo à União Ibérica. A União Ibérica, meus amores, não é algo exclusivo para o entendimento da história do Brasil. A gente está falando de um acontecimento europeu. Tá? A União Ibérica vai ser esse período que nós vamos passar ali em Portugal, onde nós vamos ter a vacância do trono português. A morte de Dom Sebastião nas batalhas contra os árabes ali no norte da África, mais especificamente em Alcácer Quibir, e consequentemente ali o seu desaparecimento, leva o trono português a ficar vago. E olha, nós estamos falando de uma época que tronos não poderiam ficar vagos, até porque a luta por eles sempre foi bastante intensa. Então, se a casa não tem morador e tem muitos querendo morar, invadi-la será, sem sombra de dúvidas, a intenção de muitos. Então, a vacância do trono português leva o monarca espanhol a também se apoderar do trono português. Não vamos pensar isso assim de forma que precisou-se de guerras intensas para isso. Até porque essas monarquias europeias sempre tiveram ali uma linha de parentesco muito próxima. A linha que separava esses monarcas era muito tênue. Então, consequentemente, esses monarcas se sentiam um pouco dono de outras regiões que não apenas o do seu reino. E aí o Filipe vai lá e apodera-se do trono português. E nesse momento, nós vamos ter mudanças significativas dentro da Península Ibérica, e aí por isso chamamos União Ibérica, mas ao mesmo tempo também nós vamos ter mudanças no continente americano. E aí por que nós vamos ter mudanças aqui na América? Porque unir debaixo da mesma autoridade portugueses e espanhóis significava também
unir os domínios ultramarinos que estes países tinham em todo o globo. E aí, o nosso foco principal, sem sombra de dúvidas, é observar aqui no Brasil. Perceba muito bem. Obrigado, Iago. Um abraço bem forte para ti, meu irmão. Perceba muito bem aqui, Iago, mostrando aqui o mapa. Eu queria mostrar aqui um mapa do Brasil. Esse mapa, eu acho que esse mapa ele vai ser o ponto de partida e também de chegada de todo o nosso encontro de hoje. Esse mapa aqui ele vai dar um resumo dos principais temas que vamos trabalhar. Estou começando pela União Ibérica, porque, digamos assim, ela vai ser o pontapé inicial para mudar um pouco o mapa geográfico do Brasil. E olha só o que nós vamos ter aqui. Olha só o que nós vamos ter aqui. Você está observando aí, e aí eu quero nesse primeiro momento que o nosso olhar fique atento à questão das cores, né? Você tem aí a parte mais em laranja, bege, que seria o Brasil que estamos tratando. E toda a parte em verde, o território espanhol. O que é que divide aí esses dois territórios, né? Qual seria ali o mapa, a fronteira desse território? Você está vendo lá que nós estamos falando do Tratado de Tordesilhas. Então, quando pensamos em um Brasil até aí final do século XVI, nós estamos nos referindo a esse Brasil apenas ali na cor laranja, não mais do que isso, porque o limite de Tordesilhas deixava automaticamente Portugal apenas com esse território. Mas bem, é aí a partir da União Ibérica que esse mapa ele vai começar a modificar-se, tá? Esse mapa começa a sofrer agora uma modificação. Primeiro, porque você lembra que o Tratado de Tordesilhas tentava delimitar o espaço de exploração de portugueses e espanhóis. Não só aqui na América, tá? Lembre-se que o Tratado de Tordesilhas, a ideia era a divisão literalmente do mundo. Mas o meridiano de Tordesilhas passa aí nessa linha do Brasil. Ora, se nós temos agora a autoridade estando no trono espanhol, tu imaginas que o Tratado de Tordesilhas, ele perdeu forças. Não é que ele foi rasgado, desfeito ou até negligenciado pelos espanhóis. Ao contrário, era muito importante para a Espanha manter esse tratado, porque lembre-se que do lado espanhol, eles já estão com bastante lucro nas minas de prata que se encontravam na parte central da América do Sul. Então era interessante para Portugal, para a Espanha manter o Tratado de Tordesilhas. Agora, por outro lado, para Portugal era interessante romper o Tratado de Tordesilhas. Para os colonos era interessante também esta interiorização em busca de novas riquezas e especialmente, lógico, metais preciosos, ouro e prata. Porque se eu já tinha o conhecimento que do lado espanhol tinha esses metais, o que é que me garantia que aqui no Brasil não tinha? E, consequentemente, ali, aqui e acolá, sempre se encontrava pequenas pepitas, o que mostrava que o Brasil também teria seus minérios. Mas onde? Eu ficando apenas no litoral, isso não seria vantajoso. Então, nós vamos passar a ter um processo de interiorização. Nós vamos ter um processo que vamos chamar de expansão territorial e o Tratado de Tordesilhas já não vai mais conseguir limitar esta expansão. Primeiro, porque nós não tínhamos uma fiscalização mesmo. Você não vai imaginar que o limite de Tordesilhas fosse aquela parte do muro que divide ali Jerusalém da região da Palestina, ou a parte do muro entre o México e os Estados Unidos. Estamos falando literalmente de uma linha imaginária. Então, consequentemente,
essa investida portuguesa e dos colonos, lógico, para o interior, ela se mostrava ali, digamos, muito fácil. Agora, nós vamos ter motivos maiores para este processo de interiorização. Nós vamos ter motivos que o mapa também vai nos mostrar. E aí volto mais uma vez para o mapa, que você vai observando aí. Você percebe que no mapa nós temos aí algumas setas. E essas setas, elas vão demarcar para a gente a atuação das bandeiras, a atuação dos bandeirantes, que serão muito importantes nesse processo de interiorização. Perceba que em azul ali nós temos o sertanismo de contrato, também chamado de bandeirismo de contrato. Em verde, as setas verdes, nós vamos ter as bandeiras prospectoras, em busca, lógico, dos minérios. E em vermelho nós vamos ter as bandeiras de apresamento, a busca do indígena, principalmente para a escravização. Então, quando nós observamos o mapa e essas linhas, você percebe que o intuito era de colonos portugueses para a interiorização e não dos espanhóis. Ora, os colonos espanhóis estavam muito bem nas suas minas e no comércio intenso que fazia-se nessas regiões. Quem não está numa situação muito interessante é Portugal e, consequentemente, sua colônia. Não está numa situação ali, de fato, muito interessante. E aí, por isso, era sempre muito vantajoso, principalmente para a região sul da colônia, para a região de São Paulo, principalmente, essas bandeiras. Não era novidade as expedições para o interior, em busca de ouro, prata, ou de pesquisar e observar de fato o território. Isso era muito comum, feito pelo governo português, chamado oficialmente de entradas. O nome já diz tudo, né? A ideia era entrar para o território, desbravar, conhecer, buscar minérios e etc. Agora, essas entradas, ou seja, essas expedições oficiais do governo português, elas foram pouco frutíferas. E aí, consequentemente, Portugal vai sempre incentivando que os próprios colonos fizessem isso. A desconfiança de que essas minas estivessem nessa região mais sul da colônia vai aumentando cada vez mais. E aí uma região como a de São Paulo, ela estaria mais próxima ao que viria a ser essa área de mineração. Por isso as entradas vão ser tão intensas nessa região. Ao mesmo tempo também, nós estamos falando de uma região mais pobre da colônia. Porque se você imagina que o açúcar era o principal produto, estou falando antes do ciclo do ouro, essa produção açucareira nós sabemos que se concentrava no litoral e principalmente nas regiões do norte, né? Norte da colônia, né? Estou falando aqui na divisão básica da época, que era norte e sul, hoje nordeste aqui. Então, consequentemente, você tinha essa produção açucareira e, digamos assim, uma elite mais ativa na área açucareira. A região de São Paulo ali, essa região mais interiorizada, ela sofria da carência de todos os produtos, inclusive de escravos. E aí, por isso, você tinha as bandeiras de apresamento, onde era muito comum esse grupo de bandeirantes particulares irem para os sertões em busca de índios para escravizar. Ao mesmo tempo, também, diversas bandeiras buscavam a região aurífera, ouro, prata ou qualquer outra coisa de valor. E aí as bandeiras prospectoras. E você percebe pelos mapas o quanto de fato, pelo mapa e pelas setas, o quanto de fato essas bandeiras elas vão tendo uma atuação tão forte, né? Porque você vê a setinha lá em vermelho, veja como ela vai quase delimitando o que hoje é a fronteira do Brasil e vai entrando para a floresta amazônica.
E aí, de fato, a captura dessa população indígena que vai abastecendo essa região. Também, por outro lado, nós temos as setinhas que estão em verde, são essas bandeiras, são esses grupos que vão, de fato, encontrar o ouro. Agora, também vamos lembrar que esses bandeirantes, eles eram particulares e, consequentemente, eles eram contratados para fazer diversos serviços. Tá? Às vezes, a gente observando, por exemplo, algumas imagens dos bandeirantes, lembre-se que essas imagens ela vem muito romantizada, com roupas, chapéus e etc. Onde, na verdade, a gente está falando de pessoas que estavam em busca da sua sobrevivência. Então, era ali pessoas não bem vestidas e não com jeito nenhum educado. Você viu aqui no mapa também que você tem as setinhas em azul, onde também tem a presença ali de Palmares. Porque nós vamos ter Palmares sendo atacada por grupo de bandeirantes. E aí, consequentemente, você vê o quanto essas bandeiras elas vão ter uma serventia geral para os colonos, de destruir quilombos, de aprisionar indígenas, de em busca de metais preciosos, inclusive a pedido do rei português. Se você pegar ali umas cartas ali dos monarcas portugueses nesse período, quase que implorando que eles fossem para o interior, fossem em busca de fato ali de riquezas. Essa interiorização, ela não ficou centrada apenas nos bandeirantes. Vamos lembrar também que essa interiorização leva para dentro da colônia missões jesuíticas, principalmente. A presença da igreja sempre se fez, de fato, no Brasil, desde a chegada dos portugueses. O Cabral desembarca e ali já é realizada uma missa. Você tem depois, o Brasil ganha uma capital, Salvador, e também Salvador já vem agarrado ali com um bispado. Então, a igreja sempre se fazendo presente também. E as ordens religiosas de forma mais intensa, principalmente os jesuítas. Estou citando aqui os jesuítas, mas lembre-se que eles não eram os únicos. Tivemos presença de carmelitas, de beneditinos, de franciscanos. Então, a igreja chega para catequizar essa população indígena. E aí essa catequizar, ela vinha também para europeizar essa população. Essa população passaria a ter um domínio, ser dominada, na verdade, espiritualmente e politicamente. Então a igreja tem um papel nesse momento muito importante para a dominação desse território. Agora, os atritos ocorriam, porque se por um lado você tem os jesuítas querendo catequizar, por outro lado você tem as bandeiras que querem escravizar. Então, os choques, os embates entre jesuítas e colonos foi muito frequente ao longo da história colonial do Brasil. Até que o Marquês de Pombal, ministro ali de Dom José, por volta de 1700 e década de 60, mais ou menos, você tem ali o Marquês de Pombal que vai expulsar os jesuítas, porque ele vai dizer, olha, dentro do Brasil está se criando um Brasil paralelo, que seria o Brasil dos jesuítas. Então ele vai terminar ali expulsando os jesuítas. Vai expulsar os jesuítas, é o Marquês de Pombal que vai transferir a capital do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro. O Marquês de Pombal entra na história, gente, o que nós chamamos de déspota esclarecido, É aquele cara ali que tenta implantar algumas ideias iluministas dentro do seu território sem, de fato, mexer na autoridade dele ou do monarca. E esse um dos pontos foi a expulsão dos jesuítas, a transferência da capital e outro ponto também, a obrigatoriedade do uso da língua portuguesa. E aí você pode estar pensando, mas Gustavo, não usava a língua portuguesa antes? Olha, usava a língua portuguesa misturada com o tupi. Então, na verdade, nessa época, falava-se o que era denominado de língua geral. Era uma mistura de português com línguas indígenas, que consequentemente ali, talvez hoje, se não
digamos, se não tivesse sido proibida, a gente teria uma língua totalmente diferente, talvez uma matriz linguística portuguesa, mas muito diferente ali do português. Mas vem o Marquês de Pombal ali e vai fazer essa proibição, vai fazer essa proibição exigindo que apenas a língua portuguesa prevalecesse. Roberto Nazário, um abraço, meu amigo. Muito obrigado pelo elogio. Forte abraço para ti. Mas qualquer dúvida, pessoal, coloca aí, tá? Coloca um braço aí, algum ponto aí e a gente tenta aqui responder. E se não souber, a gente no próximo encontro traz, porque história é isso mesmo, é pesquisa, é ir atrás de informação nova. História muda, por isso que a gente precisa estar o tempo todo lendo. Nunca vamos conseguir saber tudo. Isso é que é gostoso na disciplina de história, é saber que não sabemos tudo. E a gente sempre está buscando, de fato, informação. E, consequentemente, meus amores, você tem aí a atuação das bandeiras nesse processo de expansão territorial, você tem a atuação da igreja fazendo os aldeamentos indígenas para a catequese, e isso avançando além do limite de Tordesilhas. Mas para o Nordeste, por exemplo, vai ter também outra coisa muito importante, que era o gado. O gado ele tinha também uma importância muito grande, porque vamos lembrar que o gado ele sempre foi coladinho ali com o engenho. Era o que nós chamávamos de gado de quintal. Esse gado ele veio com Martim Afonso de Souza, já traz ali as primeiras cabeças de gado lá da ilha de Açores. E, consequentemente, esse gado ele vai tomando uma importância muito grande. A gente tem um olhar, lógico, mais especial com a cana-de-açúcar, mas não podemos esquecer, de fato, do gado. Porque, olha, quem vai lá transportar essa cana do engenho, do canavial para o engenho, isso era feito em carro de boi. Essa carga, quando está pronta de açúcar, desce para o porto no carro de boi. Então, consequentemente, era muito importante. O gado vai tomando uma importância de transporte, o gado vai tomando uma importância da tração, porque a maioria dos engenhos eram chamados engenho trapiche, movido à força animal, e esse gado vai tendo importância também na questão do alimento, não é? O leite, a carne, o couro, tudo vai sendo, de fato, aproveitado. E, consequentemente, esse gado criado solto, porque não havia uma prática como hoje em dia de confinamento, até porque o alvo não era o gado, o alvo era a cana-de-açúcar. O gado era apenas ali um suporte, um apêndice para a lavoura canavieira. Mas o gado também vai servindo nesse processo de expansão do território. E aí, meus queridos, você vai tendo ali esse Tratado de Tordesilhas ele sendo rompido aos poucos. Mas nós vamos ter um fator automaticamente que vai levar a uma interiorização de forma mais intensa. Um acontecimento também ligado, lógico, à União Ibérica. E que acontecimento é esse? Bom, nós sabemos muito bem que os portugueses, olha só, os portugueses desde o início ali, dos primeiros comércios que foram sendo realizados na costa africana, os portugueses sempre contaram com a ajuda financeira dos holandeses. A Holanda, desde a Idade Média, aquela região da Holanda, ela desenvolveu um sistema bancário muito forte. Eles foram muito além para o momento. Presença forte ali dos judeus, a ausência da Igreja Católica, que faz com que, por exemplo, parte daquela população vá se converter ao calvinismo. O calvinismo ali que sempre foi muito incentivador para os burgueses. Então é uma região ali que de fato desenvolveu-se no aspecto de comércio e consequentemente no sistema bancário. E Portugal sempre esteve ali muito próximo com os holandeses. Isso eu estou falando ainda na costa africana, tá? Então, por exemplo, desde os primeiros leilões de escravos, desde os primeiros comércios com os africanos, tinha recursos holandeses emprestados. E essa parceria ela foi aumentando com a produção açucareira, ainda em território africano.
os holandeses, em todas as etapas da produção açucareira, se fazia presente, desde o empréstimo de capitais, desde o transporte ao refino, a parceria estava muito bem para ambos os lados. Porém, 1580 ocorre a tal União Ibérica. E agora, como é a Espanha que estava à frente, porque por mais que os reis espanhóis dissessem que a autonomia de Portugal não seria quebrada, mas você sabe muito bem que em palavra de político a gente não confia por completo, o resultado disso é que a Espanha vai excluir os holandeses do comércio açucareiro. Na verdade, de qualquer comércio com as suas colônias. Tá? Bom, aí você pode estar pensando, mas Gustavo, a colônia não é portuguesa, a colônia não é espanhola, a colônia é portuguesa. Mas lembre-se, nós estamos tratando da União Ibérica. O domínio está na mão ali do tal do Filipe, principalmente o Filipe II. Nós tivemos uma sequência de Filipes aí, tá? Filipe II, Filipe III, Filipe IV, quando acaba a União Ibérica. Os espanhóis nesse período não tinham muita criatividade para nome, não. Então só botava Filipe. Se bem que nossos dois imperadores com o mesmo nome, Pedro, né? E às vezes causa uma confusão dos diabos, essa história de botar o mesmo nome, né? Tem que se levar de fato em conta também isso. E aí, meus queridos, essa exclusão dos holandeses no processo açucareiro leva os holandeses automaticamente à revanche. Os holandeses ali vão à revanche. E qual será essa revanche? A revanche será invadir territórios espanhóis. Então, a Holanda, o governo holandês, junto com a parceria privada, vai criar em 1602 uma empresa, a Companhia das Índias Orientais. 1621 cria outra empresa, a Companhia das Índias Ocidentais. E qual era a função dessas empresas? Invadir, saquear, roubar. Ou seja, o alvo era, de fato, os holandeses. Então, você vai ter invasão holandesa para todos os lados. Você teve invasão holandesa na Indonésia, você teve invasão na região de Moluscas, você teve no Senegal. E, lógico, se a questão era açúcar, bom, que lugar melhor tinha para invadir se não fosse aqui? Então aí a gente já percebe uma coisa, a invasão holandesa ela não caiu de paraquedas, não quer dizer que de uma hora para outra os holandeses foram lá e decidiram, não, vamos invadir o Brasil. Não, tem causas para isso. E esse é sempre um ponto a ser observado também em história, gente. Causas e consequências. Nós não podemos ali observar uma questão histórica, ela morta, ela parada. Não estamos falando de uma disciplina de exatas. Até porque, assim, mesmo falando de uma disciplina de exatas, quando você pega alguns cálculos, por exemplo, ou dados estatísticos, por exemplo, na hora de fazer a leitura, você também precisa humanizar os números, para que automaticamente aqueles números também façam sentido. Imagina isso em história. Então, os holandeses não chegam aqui automaticamente ali, do nada. Não! Veja que a União Ibérica começou em 1580. A primeira invasão holandesa no Brasil vai ser só em 1624. Levou tempo. 4 décadas ali. Então, tu imagina quantos atritos não teve para os holandeses ali encher o saco e dizer, ponto, vamos invadir o Brasil. 1624, primeira invasão. A galera veio para cá e invadiu Salvador. A primeira invasão foi lá em Salvador, 1624. 1625, foram expulsos. A Espanha, junto com navios portugueses ali, consegue a expulsão dos holandeses, o que era de fato crucial nesse momento, porque tu imaginas a tomada de Salvador seria literalmente partir a colônia ao meio, né? E consequentemente ficar com toda a parte norte. Esse é o intuito holandês. Bom, a expulsão dos holandeses em 1625, ela não foi a desistência dos holandeses do Brasil. Na verdade, essa expulsão ela vai servir muito mais para um preparo melhor para outra invasão. Esse preparo melhor ele vai durar 5 anos. E os holandeses retomam de novo. E agora o desembarque vai ser em Pernambuco.
Nada mais natural, não é? Se a questão era açúcar, qual era a região que produzia mais açúcar? Né? Qual a região que produzia mais açúcar? Os holandeses foram se desgastando com o tempo, tantas coisas acontecendo, até que explodiu as invasões. Nada foi por acaso. Perfeito, Roberto, é isso mesmo. Você tem que buscar aí o processo longo. E olha que eu não falei, por exemplo, Roberto, que essa treta toda com a Espanha, ela vinha ainda anterior. Porque você tem a Holanda conseguindo a sua independência da Espanha, porque a Espanha, gente, mandava em quase toda a Europa, tá? O império ali dos holandeses era um imenso. Então a região da Holanda também tinha um controle espanhol. Então a Holanda vai lá e consegue se separar do domínio espanhol. Então você vê que a treta já vinha de antes. Não foi de uma hora para outra, como você disse aí, não foi por acaso. E eu quero também, antes que eu esqueça, eu quero que você lembre também sempre da questão religiosa. Tá? Porque você tem uma briga aí por poder, mas eu queria que você lembrasse que estamos falando de uma Espanha católica e nós estamos falando de uma Holanda de maioria calvinista. Então também tem essa briga também religiosa aí por trás. Isso era algo muito marcante na época, tá? Então essa questão também aí para você não esquecer. Bem, em 1630 os holandeses desembarcam aqui em Pernambuco. Vieram muito mais bem armados e, por outro lado também, gente, encontram Portugal mais enfraquecido. A União Ibérica não foi vantajosa para Portugal. Ora, o Filipe II, por exemplo, consumiu navios de guerra, armamentos portugueses nas suas guerras europeias. Então a União Ibérica foi um desastre para Portugal. Vê o seu território invadido em 1630 e, meus amores, não tem muita coisa a fazer. Não fazer nada. Fazer o quê? O que é que podia fazer? Nada. Aqui em Pernambuco tentou-se a resistência, né? O Matias de Albuquerque. Perdão, gente. O Matias de Albuquerque consegue ali uma certa resistência e uma resistência considerável, porque vamos lembrar que alguns autores colocam 5 anos, 7 anos de resistência nessa primeira etapa de lutas e de guerras, ao ponto de não suportar mais e evadir-se da região pernambucana, recuando ali para a Bahia. Então, quer dizer, os conflitos foram intensos. Não vamos imaginar também que os holandeses vieram aqui, desembarcaram e tomaram a região assim do dia para a noite. Vitão, um abraço, meu amigo. Você é que é top. E aí, consequentemente, gente, você tem esse período de invasão e esse período de invasão ali que vai passar, porque não tinha muito o que fazer. Mesmo não sendo novidade, porque não era novidade a invasão ao Brasil, até porque você imagina que essa movimentação toda na Europa chamou a atenção, tá? Aqui também no Brasil não era novidade, todo mundo comentava, não sabia talvez o dia ou a hora que isso fosse acontecer, mas que ia ter uma invasão, ia. Passado o período de invasão, passado o período de guerra ali nessa primeira fase, e você observa agora, talvez, né, eu estou me imaginando ali sobre a liderança das tropas holandesas, observaram que o que queria nesse primeiro momento conseguiram. Conseguiram o domínio ali, basicamente, de todo o litoral de Pernambuco, já estão espalhando seu domínio para a área já da Paraíba. Não estou citando Alagoas aqui porque não tinha na época, né, tudo Pernambuco, mas expandindo ali para a área da Paraíba. Então, beleza, você tem o domínio ali holandês. Essa é a primeira fase. Na segunda fase é quando aparece lá o João Maurício de Nassau. Porque aí é a questão, dominou a terra, beleza. Certo. Mas agora eu vou fazer o que com ela? Eu tenho que pegar essa terra e eu tenho que fazer ela produzir. É açúcar? Então é açúcar, meu amigo. E aí tu imaginas a bagunça que ficou, né? Esse período todo de guerra, tu imagina a bagunça que ficou. Porque, na verdade, você tem ali canaviais que foram incendiados, você tem engenhos destruídos, você tem fuga de escravos.
E aí o quilombo dos Palmares, cara, vai inchar. Porque as fugas foram enormes de escravo. Aproveitando ali a bagunça, a desordem nesse momento de conflito, a galera picou a mula. Ninguém ia ficar esperando lá. Vou esperar agora. Quem é que vai mandar em mim? Se vai ser português ou espanhol? Não, ninguém ia fazer isso. Teve a oportunidade, meu amigo correu. Tchau, foi. Então a bagunça ficou enorme. Beleza, vamos organizar agora. Chama lá o tal Maurício Nassau. E aí vem o Maurício Nassau e desembarca aqui com a missão de fazer esta nova Holanda, como eles vão chamar, prosperar. Essa é a ideia, de fato. Tanta guerra para nada, né? Vai fazer a nova Holanda prosperar. Esse é o período geralmente mais estudado, mais discutido. É o período geralmente que está nos concursos. Porque, de fato, é o período mais marcante, tão marcante, que deixa vestígios até os dias de hoje, em Pernambuco e principalmente ali em Recife. Foi muito forte a presença do Nassau. O cara desembarca com uma missão de fazer com que isso aqui literalmente se torne uma colônia holandesa, que isso aqui prospere e dê lucro e que aumente os domínios. Então vamos lá, o Nassau vai ser uma mistura aqui de várias coisas. O Nassau vai ser aqui um estrategista militar, o Nassau vai ser um administrador de empresa, o Nassau vai ser urbanista, o Nassau vai ser um mecenas, porque vai patrocinar a arte. O Nassau foi a boba caína, os pés da burra com Covid. Professor, então a partir do momento em que os holandeses chegaram, perfeito, invadiram, a produção canavieira parou. Roberto, imagina a situação. Você está lá ali no engenho, falando literalmente no litoral, e você tem a invasão holandesa. Há uma guerra da peste. Então, se naquele momento, meu amigo, alguém estava trabalhando na lavoura, sem sombra de dúvidas, essa produção parou. Não é? Porque ninguém ia ficar esperando ali para ser morto. Outro detalhe, Roberto, é que se essa produção de cana tivesse automaticamente ali, já pronta para colher ou coisa parecida, muitos senhores de engenho botaram fogo no canavial para não deixar a cana para os holandeses. Libertaram seus escravos e tudo. Então ela parou, Roberto, literalmente por conta da guerra. No momento do conflito, é só guerrear, meu amigo, e ver quem sobrevivia. Quando o Nassau chega, Roberto, essa que é a questão. Colocar a coisa em ordem de novo. Colocar o Pernambuco açucareiro para produzir. Então o Nassau chega como um grande administrador. Por exemplo, engenhos abandonados, ele passou para a mão de terceiros, para que retomassem a produção. Nem todos os senhores de engenho de fato fugiram, foram embora. Tem senhores de engenho que ficou e vai fazer ali parceria com os holandeses. Então você vai ter de tudo. É um período, por exemplo, nesse momento de grande fome. Porque se a produção açucareira, que era o principal alvo, ficou prejudicada, tu imagina a lavoura de subsistência. Tu imagina a lavoura de subsistência. Essa era a ideia, Roberto. O Nassau chega ali com a ideia de colocar as coisas nos eixos. E aos poucos, de fato, foi conseguindo, com a sua metodologia não vista antes. Volto a dizer, engenho abandonado passava para a mão de terceiros. E eles ali iam pagar depois. Beleza, empréstimos. Outro ponto que não podemos esquecer, tolerância religiosa, porque olha a religião entrando agora no jogo. Os holandeses calvinistas desembarcam numa área de católicos. E o Nassau percebe ali que o mais interessante seria a tolerância religiosa. Até porque, junto com os holandeses, também vieram judeus. Recife vai ganhar a primeira sinagoga das Américas. A própria Companhia das Índias tinha acionistas judeus. Então, nós vamos ter agora em Recife católicos, judeus, calvinistas. E Nassau deu uma certa liberdade ali aos judeus
Nassau não saiu proibindo ali os cultos. Esse foi uma jogada interessante para ele. Deixar a galera ali mais livre quanto à sua religião. Não importando se judeu, se católico, se calvinista, se amante de Satanás. O importante é que de fato tivesse o trabalho e o lucro. Então a tolerância religiosa foi uma marca de Nassau. Outro ponto, como eu disse, que chama também a atenção de Nassau, foi o fato de ele residir ali em Recife. E por que chama a atenção? Porque a Olinda era a principal cidade. Recife era 200 casas. E o cara vai lá e eu vou morar na pequena vila de Recife. Mas tinha uma vantagem, né? O porto, por onde escoava a produção, estava ali no Porto de Recife. E aí ele começa, cara, a fazer mudanças na cidade que ninguém tinha visto antes. Porque o cara começa a construir palácio. Palácio de Friburgo. O cara constrói jardim botânico. Observatório astronômico. O cara contrata, vem gente para cá, pintores como Alberto Ecalque, Fran Post, para pintar as belezas da região. Paisagistas. A gente não via isso antes. Alguns autores dizem que é até coleta de lixo e água encanada. Ele passa a colocar isso também. Porque é o que ele já via lá. O cara vem da Europa, o cara vem lá da Holanda, o cara vem lá de Amsterdã. Quem já foi aí na Holanda, em Amsterdã, sabe ali todo o desenvolvimento. E chega aqui, tinha o quê? Nada. Então vamos embelezar. Já que eu vou morar aqui, vamos deixar isso aqui um pouquinho mais bonito. A obra que chamou a atenção, a ponte. Porque também era super estranho, né? Recife ali, com um bairro que é uma ilha, e não tinha ponte. Era barco indo, barco voltando. Imagina o que seria hoje Recife sem as pontes. Né? Para pensar, Recife sem as pontes. A gente para passar ali por Recife Antigo, ser tudo ali de barco. Aí o Nassau constrói uma ponte, gente. É a primeira ponte no Brasil, cara. Passa aí. O Nassau foi uma coisa espetacular. Lógico, para os holandeses. O intuito ali dá lucro. Ele vai fazendo esse processo, ele vai sabendo direitinho, ele vai fazendo aquela linha morde, assopra, tal, e vai negociando, tal, tudo mais. Mas bem, ele observou que as coisas que fluíam lá, de certo que iria fluir aqui. Essa é a ideia, Roberto. Essa é a ideia. Né? O intuito é sempre fazer a melhora, não é? O intuito é melhorar. E bom, quando você passa a olhar agora a região, sem sombra de dúvidas, passou ali a ter uma certa melhora. Principalmente ali para essa pequena elite que aqui vivia. Mas o trabalho escravo continuava, quem era pobre continuava do mesmo jeito, para você não achar que todo mundo agora estava mil maravilhas. Só que assim, gente, em 1640 a União Ibérica chega ao fim. O Nassau está aqui, tá? O Nassau está aqui, 1640, a União Ibérica chega ao fim. E, consequentemente, houve uma ampliação muito grande do território holandês aqui, porque se você pegar do Sergipe ao Maranhão, o domínio era holandês. Sem contar que os holandeses a essa altura já tinham dominado diversas áreas na região da África, para garantir o abastecimento de escravos. Então Portugal sai da União Ibérica sem condições de fato de lutar com os holandeses. Começa aí um período de negociação, mas ao mesmo tempo a vida dos holandeses aqui começa a complicar, porque como a Holanda tinha guerras em diversas partes do globo, o que Nassau pedia não estava vindo. Começava a faltar homens, recursos. A situação foi ficando difícil de fato para Nassau. Por outro lado, também a Companhia das Índias começa a cobrar cada vez mais lucro para cobrir suas despesas de guerra, e o Nassau percebe que era o momento, de, consequentemente,
deixar Pernambuco. Então a ideia era essa automaticamente agora de deixar Pernambuco. E é isso que vai acontecer. Você tem ali a saída de Pernambuco, o Nassau vai embora. Né? O Nassau vai lá, vai embora e deixa Pernambuco. Deixa eu parar aqui um pouquinho a gravação. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Será que vocês me ouvem? Ah, ok. Então pronto, ainda bem que estão me ouvindo. Obrigado, Oséias. Grande abraço, meu amigo. Então só um minutinho, pessoal, que vocês estão me ouvindo aqui, mas não estão me vendo, tá? Bruno! Olha só, por enquanto vocês estão me ouvindo e o Bruno está vindo para consertar isso aqui, eu vou continuar falando, certo? Olha só, você automaticamente, você tem, acho que dá para ver o mapa, né? Certo, está sem a imagem. Ok. Olha, então o Nassau vai embora, né? 1644, o Nassau vai embora. E aí começa o período que nós vamos chamar de insurreição pernambucana. Insurreição pernambucana, que inclusive foi tema do último edital da PM, né? Insurreição. Então, quando a gente está falando de insurreição pernambucana, a gente está falando agora do momento de expulsão dos holandeses. Assim também como a invasão levou tempo, né? Eu estava colocando aqui 5, 7 anos, depende muito da visão do autor, de quem esteja escrevendo sobre o assunto. A expulsão dos holandeses também não ocorre do dia para a noite. Veja, o Nassau sai em 44. A expulsão dos holandeses ocorre, a expulsão final dos holandeses ocorre em 54. Então veja, uma década depois da saída do Nassau. Uma década. Nassau vai embora em 44 e quem passa a administrar o Brasil holandês... Legal que o mapa apareceu aí, gente. Eu acho que só minha imagem. Então, o Brasil holandês, ele passa a ser administrado diretamente pela Companhia das Índias, né? E aí tem um cara lá, mas é um nome holandês bem difícil, de uma pronúncia para nós quase impronunciável. Não vamos nos preocupar com isso. Mas enfim, começa agora muito mais os atritos entre os colonos e os holandeses. Primeiro porque Portugal está livre dos espanhóis. Então, expulsar os holandeses voltaria para a pátria-mãe, Portugal. Por outro lado, também, expulsar os holandeses era interessante. Eu não precisava pagar, por exemplo, as dívidas. Não é? As dívidas foram contraídas com o Nassau, não precisava pagar. Por outro lado, também, os holandeses agora passam a criar uma política de intolerância religiosa, que Nassau praticava a tolerância religiosa. Esse é outro ponto também, para a gente entender esses embates todos. E aí nós chegamos ali por volta do final da década de 40, 49, 48, 49, onde nós vamos ter ali as famosas batalhas dos Guararapes. Então iniciamos ali a década de 50, gente, com os holandeses com um território já bem mais restrito, mantendo ainda uma força maior na região que hoje é Recife, Jaboatão, aquela região ali, digamos hoje, região metropolitana. Mas outras áreas já totalmente perdidas para os holandeses. E aí, consequentemente, gente, em 54 os holandeses são expulsos de vez. Janeiro de 54 deixa aqui os últimos holandeses. Bom, a Holanda só veio reconhecer de fato que perdeu o território na década seguinte, de 60, através de um acordo com Portugal. Portugal vai ter que pagar aqui indenizações e, consequentemente, é que os holandeses vão, digamos assim, devolver o território. Mais uma vez, nada bom para Portugal. Portugal teve o seu território de volta, mas teve que pagar ali altíssimos encargos. Portugal teve que pagar muito para ter ali o Brasil de volta. Então, o que é que nós temos aqui agora? Veja,
Vamos colocar aqui uma data redonda para ficar mais fácil para a gente. A partir de 1650, com a expulsão dos holandeses, 1654, qual é a situação que nós temos do Brasil? E quando eu estou falando do Brasil, Brasil barra Portugal. Porque essa altura já era a principal colônia, né? Portugal já era a principal colônia. O Brasil já era a principal colônia. E aí, consequentemente, a situação é o seguinte. Os holandeses que foram expulsos daqui vão produzir açúcar na América Central, nas Antilhas. Vão lutar lá com os franceses, expulsar os franceses de algumas áreas e ficar com alguns territórios e produzir açúcar. Então o Brasil passa a ter um concorrente no açúcar. O preço do açúcar no mercado internacional desaba. Então continuava sendo um principal produto, mas já não é aquele lucro todo. Outro ponto aí também é que dificultava bastante. Então nós vamos chegando, gente, a um final de século XVII, Portugal numa situação muito difícil. Até porque também o território aumentou bastante. Como você pode observar no mapa, o Tratado de Tordesilhas, que foi sendo negligenciado, desrespeitado, fez com que o mapa do Brasil ganhasse contornos maiores. E manter uma colônia maior significa também mais gastos. Mas Portugal também está super endividado. E o principal produto que ainda tinha era o açúcar. Então nós vamos chegando no final do século XVII, gente, numa situação de fato muito complicada para Portugal. Essa segunda metade do século XVII, inclusive, com conflitos dentro do território brasileiro. Guerras com a população indígena também. Esta interiorização, seja pelo gado, seja pelo ouro, seja pelas missões religiosas, ou até forçadamente com a chegada dos holandeses, leva a uma interiorização. E essa interiorização encontra a população indígena no interior. E o resultado disso são conflitos aqui no interior do Nordeste, batizado de Guerra dos Bárbaros. Lógico que a denominação Guerra dos Bárbaros, ela por si só ela já é pejorativa. Porque é lógico que quem escreveu Guerra dos Bárbaros não estava se referindo que os bárbaros eram os portugueses, e sim os indígenas. Então temos que ter essa visão também, porque você vai ter autores para dizer até que esse conflito de fato não existiu. Não está transmitindo mais não. Só estão escutando minha voz. Ali descarregou. E aí, consequentemente, meus amigos, esse conflito, né, o chamado aí Guerra dos Bárbaros, alguns autores vêm dizer que nem existiu. Na verdade, era só uma justificativa para o massacre e genocídio dessa população indígena. E aí nós temos, automaticamente, voltei aqui para vocês, olha. Melhor assim, né? E aí nós temos automaticamente esse momento histórico de uma situação muito delicada para Portugal. Né? O Portugal em si, o país, sai da União Ibérica numa situação de fato muito difícil. Né? Economicamente não está nada bem para Portugal. A colônia até aumentou o seu território, mas também se mantinha nos mesmos trabalhos de sempre. A cana-de-açúcar, tabaco, já também um pouco de algodão, rapadura, cachaça, nada demais. Agora, quando tu olhas para o lado espanhol, tá a Espanha ali tirando pratas e mais prata. Também já não era mais aquela grande produção, sabe, pessoal? Do período da União Ibérica. A Espanha também já tinha diminuído bastante essa produção. Final do século XVII, nós vamos ter finalmente a descoberta de ouro numa quantidade maior. Porque assim, não é que ninguém tinha encontrado ouro de jeito nenhum. Porque fica parecendo que só a partir de 1695 é que viu a primeira pepita de ouro aqui no Brasil. Não! Se achava sim uma coisinha aqui, uma coisinha acolá, nada gigantesco, nada grande.
Mas é a partir de 1695 que vai se descobrindo um pouco mais desses minérios. E quantidade essa que vai aumentando ao longo do tempo. Essa descoberta de ouro vai ser feita, lógico, principalmente pelos paulistas, os tais bandeirantes, né, as bandeiras prospectoras. Mas quando a notícia se espalha que descobriu-se ouro nesta região que hoje é Minas Gerais, você imagina o tumulto que foi, né? Vinha gente de todas as partes da colônia, vinha gente do reino português, e as atenções portuguesas aos poucos foi se transferindo do Nordeste açucareiro para o Sudeste aurífero. A região das Minas acolheu muita gente, mas não era uma região rica, era uma região pobre, porque nem todos encontraram ouro, nem todos. Então a fome, a miséria, roubos, mortes era muito comum. Mas automaticamente Portugal agora encontrava ouro. E isso vai mudar um pouco a cara da colônia e de Portugal. De Portugal, porque o ouro que foi sendo extraído aqui automaticamente vai pagando as dívidas portuguesas. Nós não vamos ter esse desenvolvimento em Portugal, tá? Basicamente foi só para pagar dívidas. Talvez é o caso de muitos agora no final do ano, né? Recebe o 10º, mas quando vai olhar já está devendo 2 décimos. Então recebeu o dinheiro, mas não fez muito efeito não. Foi só mesmo para pagar as continhas a mais, que já estava atrasada há mais tempo. A conta de luz estava atrasada, quase cortando. Aí foi Portugal, achou ouro ali e vamos pagar a dívida. Para a colônia, houve uma mudança, não de enriquecimento, mas houve uma mudança, por exemplo, o território do Brasil geograficamente vai ganhar novos contornos, porque Portugal e Espanha sentam para negociar um novo mapa, já que o Tratado de Tordesilhas já não servia mais de nada. Então, 1750, Portugal e Espanha assinam o Tratado de Madrid, dando mais ou menos os contornos que nós temos hoje no Brasil. A região das Minas serviu de atração centrípeta de outras partes da colônia. Se ela produz ouro, mas os escravos entravam pelos portos de Recife, Salvador, Rio de Janeiro. A capital sai de Salvador e vai para o Rio de Janeiro. Ao longo do tempo é aberto outros caminhos para a região das Minas, que Portugal tanto tentou preservar. Então você vai vendo assim que a região das Minas não é um assunto estritamente apenas para Minas Gerais, mas afeta outras regiões do Brasil. Sem sombra de dúvidas, afeta outras regiões do Brasil. Aqui no Nordeste é que a situação não vai ficar muito agradável. Com a decadência do preço do açúcar e, consequentemente, depois da expulsão dos holandeses e a descoberta do ouro, tirou muito a força que a sociedade açucareira tinha. Não é à toa que no início do século XVIII, início ali da extração do ouro, nós vamos ter aqui em Pernambuco, por volta de 1710, a chamada Guerra dos Mascates, uma disputa política entre os senhores de engenho de Olinda e os comerciantes portugueses, chamados pelos senhores de engenho pejorativamente de mascate, vendedor de porta em porta. Essa disputa leva automaticamente à separação de Recife e Olinda. Olinda tinha Câmara Municipal, Recife era subordinada a Olinda, mas agora os comerciantes querem a separação, querem montar sua Câmara Municipal. Conseguem, e conseguem por quê? Porque você tem uma Olinda que está ali numa situação delicada, economicamente e politicamente. Não é que o ouro levou ao enfraquecimento do açúcar e da sociedade açucareira em Pernambuco. Ela já estava em decadência, mas o ouro acentuou essa decadência. O ouro, consequentemente, levou a coroa portuguesa a olhar para a região sudeste. A perca da capital foi uma perca administrativa significativa. Então perceba que o ouro vai modificando de fato as diversas partes do Brasil. E nós vamos ter quase
um século de extração aurífera. O século XIX, o século XVIII no Brasil é marcado pela extração de ouro. O século XVIII no Brasil, e principalmente ali por volta de 1750, é o auge da extração aurífera. Mas, por um lado, Portugal não soube aproveitar esse ouro todo. Esse ouro foi canalizado para a Inglaterra, favorecendo inclusive a Revolução Industrial Inglesa. Por outro lado, a colônia também não se desenvolveu. E ao passar o ciclo aurífero, pouca coisa vai deixar. Fechando o nosso encontro, termino com uma frase bem interessante que diz que o ouro deixou buracos no Brasil, igrejas em Portugal e fábricas na Inglaterra. O Brasil vai sair do século XVIII da mesma forma que entrou, sem nada, apenas com um território maior. Mas o século XIX que está chegando, que é o que vamos conversar no nosso próximo encontro, o século XIX que está chegando e que vai marcar a independência do Brasil, ora, marca sem sombra de dúvidas a decadência total aí de Portugal. País que dominou os mares, mas que não soube aproveitar as riquezas que retirou aqui de fato do Brasil. Meus amigos, eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos aqui, principalmente a participação dos meninos aqui que foram colocando, meninos, meninas que foram colocando aqui suas participações, perguntas. Fique sempre muito à vontade para colocar aí o que você quiser. E volto a dizer, que a gente souber aqui responder, conseguir explicar, a gente vai fazer isso. Se não, no próximo encontro a gente pesquisa, traz a resposta, porque consequentemente isso é um ensino de história. Você e eu juntos a gente consegue ir mais longe. E o canto automaticamente que eu quero chegar é na tua aprovação. Eu quero ver você aprovado, tá? Quero ver você fardado, quero lhe dar um abraço, você fardado. Muito obrigado pelo teu carinho, pela atenção. Fica na paz e breve nos encontramos para mais um encontro, mais uma hora histórica. Hora essa que agora nós vamos trabalhar o Brasil independente e, consequentemente, primeiro e segundo reinado, muito importante para a gente. Um abraço, gente. Fiquem na paz.